Eu acho que eu teria me arrependido um pouco se eu não tivesse lido o livro antes de assistir o filme. Mas, ao mesmo tempo que, apesar de sentir falta de algumas cenas que constroem a história do livro muito bem, eu acho que a adaptação foi apenas perfeita, especialmente para quem não leu o livro. Oi, aqui é a Thaís do Programa Interrogativo e nós vamos conversar sobre as diferenças que eu pude notar entre o livro e o filme de Duna. E caso você não saiba, Duna é baseado nesse livro aqui, na verdade, na primeira parte desse livro, apenas na primeira parte desse livro. E tem muita coisa ainda que você vai descobrir, especialmente na parte 2. Eu espero que na adaptação do livro 2 também, porque olha, eu tô assim, doida pra ver esse segundo livro adaptado. Mas voltando ao que é importante aqui, eu não tenho grandes críticas pra fazer sobre o filme. Eu acho que foi um filme muito bem desenvolvido. Ele tem um desenvolvimento, ele tem um ritmo muito parecido com o livro que a gente lê, então pra mim não foi problema algum algumas cenas serem mais extensas ou alguns momentos serem mais desenvolvidos no filme, porque o próprio livro tem um desenvolvimento, um ritmo muito parecido. Obviamente faltaram alguns elementos, mas o filme já tem praticamente 3 horas e é apenas sobre a primeira parte do livro. Então assim, eu acho que seria talvez um desafio inserir esses elementos que eu senti falta no filme e ainda assim fazer um filme consistente, digamos assim. Então vamos falar sobre algumas diferenças que eu vi entre o filme e o livro. Eu acho que um elemento que amarra muito bem o livro e que praticamente vai te dando migalhas do que você pode esperar ao longo da história, ou do futuro, ou de personagens muito específicos, são os trechos da princesa Irulan. E eu senti falta de algo assim no filme, justamente para quem não leu o livro entender mais sobre essa perspectiva que ela tem de alguns fatos, de alguns personagens também, mas eu também não acho que isso seria facilmente inserido na história. Então eu senti falta, eu entendo por que não tem, mas eu também não tenho uma boa solução de como inserir esses trechos, porque no início de todo o capítulo existe um trecho de uma princesa Irulan, e aí você fica se perguntando quem é essa princesa? Por que ela tá contando essa história? E foi algo que eu senti falta, mas como eu disse, não sei como isso poderia ser inserido. Uma das cenas que a gente tem no livro, mas não tem no filme, é um jantar organizado pelo Duque, justamente para conhecer a elite de Arrakis. Então é um jantar muito interessante porque a gente vai vendo a dinâmica dessas pessoas, regras, costumes e muitas outras coisas. Mas eu acho que um elemento importante desse jantar é como o ecologista acaba sendo meio que conquistado ali pela família do Paul. E diga-se de passagem, o ecologista no livro é um homem e no filme é uma mulher. E como funciona esse ecologista na história? Porque talvez no filme não tenha ficado tão claro assim. Esse ecologista é meio que um intermediário, é meio que um árbitro ali na história, justamente para falar, ó, isso aqui tá funcionando muito bem, isso aqui não tá funcionando tão bem assim, então é uma pessoa que é meio neutra na história, não pode tomar partido de lado algum. Então é justamente isso que a gente vê ao longo do filme também. Então deixa eu pegar essa informação que eu dei sobre o ecologista ser meio que conquistado pela família do Paul. A gente no filme tem várias oportunidades para que isso aconteça com a ecologista, porque existem vários momentos que você vê pelo olhar dela que ela tá admirando aquela família, que ela tá admirando o Paul, justamente porque ela não viu nenhum antecessor pensar naquele povo, naquele planeta, da forma que eles estão pensando. Então eu acho que, apesar da gente não ter essa cena específica do jantar, eu acho que tivemos vários momentos no filme que reforça isso. Outra coisa muito clara que a gente tem no livro é que a Lady Jessica, ela é vista como uma traidora. Existem vários momentos ali que algumas figuras acabam falando que ela é uma traidora, que ela vai trair o Duque e tudo mais, e o Duque ouve isso, ele sabe que alguém tá duvidando da lealdade dela, e ele não interfere, ele deixa as coisas rolarem. Só que no filme, a gente não tem nada disso muito claro, porém a gente tem, pela visão do Paul, a gente tem a mãe dele segurando uma criança e uma faca ali, o olhar dela conta muita coisa. Então eu acho que a adaptação acabou pegando esse momento de traição, fazendo com que o Paul talvez desconfiasse da mãe e fizesse com que ela talvez fosse uma traidora. Então eu acho que foi no filme muito sutil e foi usado de outra forma para explorar esse lado dela, essa questão toda que algumas pessoas acabam duvidando dela também. Eu acho que uma das maiores diferenças que existe do livro pro filme foi a luta que existe ali do Paul. No livro, a gente vê essa luta com muito mais pessoas presenciando o momento. E no entanto que no livro, a esposa do desafiador, ela acaba se oferecendo como esposa ao Paul, ou até mesmo para servi-lo. E no filme a gente vê isso muito antes. Só que eu acho que faz sentido a gente ter antes, porque primeiro o Paul acaba vendo a sua
sua visão ali acontecendo, na verdade. E a gente também vê ali no finalzinho a Lady Jessica olhando a Shani e vendo aquela situação, né? Como o Paul olhou pra ela, como ela olhou pro Paul. Então já mostra o que a gente pode esperar da parte 2. Eu acho que essas foram as maiores diferenças que eu vi em Duna, até porque eu gostei muito da adaptação, foi perfeita pra mim. E uma coisa que eu preciso dizer é que talvez eu tenha sido 100% cadelizada por Duna. Foi uma das melhores ficções científicas que eu li nos últimos anos, talvez, porque a gente traz muitas questões políticas, muitas questões religiosas, e eu acho que isso foi muito bem abordado também no filme. Um dos maiores medos que eu tive foi como seria dada essa comunicação que existe, né? Porque o Paul acaba usando a voz dele, e eu acho que foi muito bem inserido. Eu estou simplesmente apaixonada e quero ver o filme novamente. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você viu mais diferenças, me conta aqui que eu quero muito saber. Me conta também se você já leu o livro, se você não leu, você teve vontade de ler depois que viu o filme, e obviamente me conta o que você achou do filme também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Não esquece que agora a gente tem um Catarse que tá muito especial, desenvolvi ele, ó, com todo o cuidado do mundo pra você ter muitas coisas exclusivas acontecendo também. E a gente tem live na Twitch praticamente todos os dias, então confere os links que estão aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!